quarta-feira nós falamos sobre quem é você na igreja, falamos sobre quem somos nós na igreja, o que nós representamos na igreja, que fomos chamados, fomos escolhidos por Deus, para que nós venhamos apresentar os frutos dignos de arrependimento. E hoje nós vamos falar sobre o propósito da igreja, a adoração. Então nós lemos o capítulo 15 de Apocalipse, que o versículo 3 e 4 vai dizer: E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre qual é o propósito da igreja. O propósito da igreja, adoração. Então a igreja ela existe para cumprir vários propósitos. E identificamos na Bíblia 5 propósitos principais que a igreja existe para cumprir. Primeiro, a igreja existe para cumprir que é adorar. Segundo, ensinar. Terceiro, edificar. Quarto, amar. E quinto, evangelizar. Então, a igreja existe para esses fins, né? Para adorar, para ensinar, para edificar, para amar e para evangelizar. Então, há uma relação inseparável entre cada propósito e a pessoa que cumpre. Então há uma relação inseparável entre cada propósito e a pessoa que a cumpre. Então, ao adorar a Deus, a pessoa revela a sua identidade de adorador. Então todo adorador é um sacerdote de Deus. Todo adorador é um sacerdote de Deus, ou seja, um representante de Deus. Então, a nossa identidade define o nosso propósito como igreja. Então, a nossa identidade se define o nosso propósito como igreja, que é adorar, que é ensinar, que é edificar, que é amar e que é evangelizar. E dentro disso, nós temos 5 aspectos que nós identificamos de identidade. Porque nós somos uma igreja que adora, ou seja, uma comunidade de sacerdotes dentro da adoração. Nós somos uma igreja que ensina, ou seja, uma comunidade de discípulos dentro desse ensino. Nós somos uma igreja que edifica, uma comunidade de trabalhadores. E nós somos uma igreja que ama, uma comunidade de servos, ou seja, na área da diaconia. E somos também uma igreja que testemunha, uma comunidade de missionários. Então, esse deve ser o propósito da igreja, nesses 5 pontos, como sacerdotes, discípulos, trabalhadores, servos e missionários. Então, dentro desse propósito da igreja, que é a adoração, está inserido esses aspectos. E o primeiro propósito da igreja é adorar. John Stott, um reformador, ele diz que adorar é a responsabilidade mais importante da igreja. E a adoração, ela é a atividade da igreja na terra que continuará na eternidade. Então ele deixa claro que a adoração é uma atividade da igreja, que a igreja deve adorar e que esse propósito da adoração, ele continuará por toda a eternidade. Se tem algo que não cessará, que nós praticamos aqui hoje na terra, é a adoração. Essa adoração, ela terá continuidade no céu por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós adoraremos ao Senhor, aos seus pés, por toda a eternidade. Bendiremos ao Senhor. Salmo 115, 18 diz: bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Então a adoração também é algo exclusivo da igreja.
a adoração. Então a adoração é algo exclusivo da igreja. Warren, ele diz que a adoração não é uma opção, que a adoração ela é uma obrigação. A adoração, ele diz que não é um luxo, mas é uma necessidade. Então, adorar a Deus e glorificá-lo é a única coisa que a igreja pode fazer e que nenhuma outra assembleia pode fazer. A igreja, a única coisa que só a igreja pode fazer é a igreja do Senhor que adora e que louva ao Senhor e vive dentro dessa adoração. Então, nós, dentro desse propósito da igreja na adoração, a igreja ela existe para adorar. E dentro desta adoração, nós vamos ver no livro de Isaías, o capítulo 43, o versículo 7 ao 21, ele vai nos mostrar por que Deus criou o seu povo. Né? Isaías 43, do versículo 7 ao 21, é uma leitura extensa, só se quiser deixar aberto, pode deixar, mas nós vamos identificar o que Isaías está mostrando a nós, porque é que a igreja, porque Deus criou o seu povo. E dentro do capítulo 43 de Isaías, do versículo 7 ao 21, o que Isaías está dizendo, porque Deus criou o seu povo, Deus criou o seu povo para a glória dele, né? Deus criou o seu povo para celebrar o louvor a ele. Isaías vai deixar claro dentro desses versículos do 7 ao 21 que Deus cria o seu povo então para adorá-lo. Deus cria o seu povo para prestar, para celebrar o louvor a ele. Deus não divide essa adoração, Deus não divide esse louvor com ninguém. Então, essa é a primeira coisa que nós vemos dentro da existência da igreja na terra e o propósito da existência da igreja na terra. Que o propósito é que Deus criou a igreja, criou esse povo para a glória dele, para o louvor dele. Outra coisa é que celebrar um culto a Deus é a coisa mais importante e que e que a igreja deve fazer para glorificar a Deus. Né? Então, celebrar um culto a Deus é a coisa mais importante que a igreja deve fazer para glorificar a Deus. Mas aí a grande pergunta, o que é cultuar a Deus? Ou adorar a Deus? Vamos discutir diante daquilo que nós estamos vendo hoje, o que você entende, o que vocês entendem e compreendem de cultuar ou adorar a Deus? Qual é o seu entendimento disso hoje? Vamos. Você pode falar, tem a oportunidade de falar aquilo que você acha, dê sua opinião. O que é cultuar a Deus e adorar a Deus? Mas vamos fazer isso abrindo o livro de Atos, o capítulo 13, o versículo 2. Quem achar Atos 13, 2, pode ler, por gentileza. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Bernabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o que nós identificamos aqui? O que é cultuar? O que é cultuar e adorar a Deus aqui? O que eles foram chamados aqui? O que nós identificamos aqui? O que você identifica aí como cultuar e adorar a Deus? Tem duas palavras aqui que está inserida dentro desse versículo aqui. A primeira é servir e a segunda é consagrar. Então, cultuar e adorar a Deus, nós lemos aqui no capítulo 13, o versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, cultuar a Deus e adorar a Deus é servir a Deus, nesse chamado, é servir a Deus, é dar ouvido à voz de Deus. Nós falamos na quarta-feira que a ovelha, aquele que é a ovelha, ele ouve, aquele que é a ovelha, ele serve, aquele que é a ovelha, ele obedece, aquele que é a ovelha, ele segue. E aqui dentro dessa adoração, há duas palavras aqui que estão inseridas, que é servir
e consagrar. Então, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então eles estavam servindo no templo, eles estavam cultuando a Deus, servindo a Deus, cultuando a Deus, cultuar e adorar. Eles estavam se consagrando a Deus, porque eles estão servindo, e olha a palavrinha aqui, e servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, ou se consagrando ao Senhor. Esse fato ocorre pela postura que eles estão tendo diante da adoração ao Senhor. Então, a postura que eles estão, a posição que eles estão, dá condição então deles estarem sensíveis à voz do Espírito Santo. Então eles entendem o que está acontecendo ali, e ele diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então preste atenção aqui, que dentro disso aqui, dentro desse culto, desse andamento desse culto, o que está ocorrendo aqui é a ação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque aqui está havendo uma adoração. Aqui está acontecendo algo que não é um culto carnal. Cultuar e adorar a Deus não pode ser um culto carnal. Não pode ser algo carnal. Porque senão não há possibilidade alguma do Espírito Santo falar com aqueles que cultuam a Deus. Então, cultuar a Deus e adorar a Deus precisa estar servindo a Deus e se consagrando a Deus. Esse é o culto. Mas quais são os motivos para se adorar a Deus? Nós vamos ver aqui em Apocalipse 15. Quem pode achar lá? Apocalipse 15, o versículo 3 e 4. Foi a nossa leitura também. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros. São os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, pois por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, dentro desses dois versículos, você precisa perceber aí, e devemos nos perguntar quais são os motivos para adorarmos a Deus. Quando nós falamos sobre o propósito da igreja, a adoração, eu preciso ir cultuar a Deus com propósitos. Eu preciso adorar a Deus com motivos de adoração. Eu preciso buscar esses motivos de adoração na Escritura. É a Escritura que vai me mostrar, é a Escritura que vai me orientar quais são os motivos da minha adoração. Porque o propósito da igreja é a adoração. E quais são esses motivos de adoração? Está implícito aqui dentro de Apocalipse. Primeiro, o motivo da adoração, eu preciso ir para a casa de Deus cheio de motivos, cheios de propósitos, entendendo que eu sou a igreja e que o papel principal meu como igreja é adorar ao Senhor. Então eu preciso para a igreja sabendo, tendo a plena convicção a quem vou adorar, para quem eu vou prestar culto e por que eu estou indo lá. Eu não posso ir para um culto e alguém perguntar para mim: você vai na igreja? Vou para fazer o quê? Não, eu vou porque hoje é dia de culto. Mas só vai para isso? Só por causa disso você vai para o culto? Qual é o motivo de você estar indo lá? Por que você vai lá? É ou não é? Não é assim que as pessoas dizem? Não, eu vou no culto porque hoje é culto, mas porque já estou indo rotina. Ele já não tem motivos, ele não tem propósitos de ir para o culto. Ele vai porque é culto, ele não vai para o boteco, ele não vai para a balada, ele vai para o culto porque hoje é dia de igreja. Mas não é isso que a igreja foi convidada a fazer. A igreja foi convidada a fazer, a prestar uma adoração racional, com propósitos, com motivos concretos, sólidos. Por isso que Apocalipse vai mostrar quais são esses motivos que nós devemos adorar. Primeiro, pelas obras grandiosas que ele fez dentro de Apocalipse. Agora você deve se perguntar: quantas obras o Senhor fez na sua vida? E quantos motivos você tem para adorar? Me dá um motivo que você tem para adorar a Deus aí. Vamos lá, quero que você fale. Não precisa ficar tímidos. Livramentos, que mais? Quais os motivos de você adorar a Deus? Ter o que comer. Ele
nos liberta, né? E nos protege do mal, né? E nos dá saúde, né? Exatamente. E não são esses pensamentos que quando nós formos para a igreja, não são esses pensamentos que precisam estar centrado em nós. Mas às vezes parece que fica tudo bagunçado, né? Às vezes parece que as pessoas ficam perdidas no culto. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim aqui? Então, a Apocalipse está mostrando que é pelas grandezas que ele fez. Segundo, pelos seus caminhos justos e verdadeiros. E aí você tem que entender, eu vou para a casa de Deus porque o caminho de Deus é justo e o caminho de Deus é verdadeiro. O caminho do homem é injusto e infiel, mentiroso, enganoso. Eu vou para a casa de Deus porque o caminho de Deus é justo, meu coração é enganoso e quem o conhecerá? Eu vou para a casa de Deus para que o Senhor esquadrinhe meu coração e faça que o meu coração e a minha mente estejam inclinados à sua vontade, porque os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Então, como adorador, como uma igreja que adora, eu preciso ir até esse justo, entender? Eu vou buscar o justo e o verdadeiro. Eu vou buscá-lo, eu vou adorá-lo, porque ele é justo e os seus caminhos são verdadeiros. Ter essas bases fundamentais na adoração da igreja. Por que a igreja hoje é uma bagunça na música, no louvor? É uma bagunça, porque não sabe nem o que se canta. Canta um Deus que não existe. Por que é uma bagunça na adoração? Todo mundo canta, eu não sei a letra, eu não sei da letra, mas eu gostei da música. A música é muito... eu me arrepiei com a música. Tá, mas é a letra? A letra está levando você de fato a adorar a Deus? Qual é o propósito da igreja? Adorar a Deus. Ele não divide com ninguém. A terceira coisa. Qual é o motivo de nós adorarmos a Deus? Baseado em Apocalipse 15, 3 e 4. Porque Ele é santo. Porque Deus é santo. Nós lemos lá, não lemos? Livro de Atos 13, 2. Que o Espírito Santo... devido ao fato da forma que eles estão adorando. Isso é muito interessante. Da forma que eles estão prestando serviço a Deus, se consagrando a Deus, o Espírito Santo fala com eles. Vocês vão separar homens aí capacitados aí para servirem à mesa. E agora nós vemos que em Apocalipse 15 ele está dizendo que o motivo da nossa adoração é porque Ele é santo. Eu não consigo adorar um Deus santo com a minha vida carnal. Eu não consigo prestar adoração com a minha vida carnal. Não adianta eu passar a semana inteira na carnalidade e chegar no domingo e eu querer receber a unção de Deus. Essas coisas não vai acontecer. Com Deus as coisas não é assim imediato. Com Deus não é assim. O culto para se adorar a Deus precisa preparar-se. Eu preciso preparar a minha vida como igreja, eu tenho que preparar a minha vida como igreja durante toda a semana. Então, quando chegar no domingo, o meu espírito, o meu coração está pronto para adorar a Deus. Não é assim? As pessoas, muitas vezes, elas acham que é o culto só para marcar presença. Não entenderam o que é culto, não entenderam que a quem eles vão prestar adoração é alguém santo, é um Deus santo e que Deus não recebe nada se não for em santidade, com uma vida preparada de adoração. E a vida preparada de oração é uma vida de consagração e de serviço. Então Deus estará postos para receber a adoração, porque Ele é um Deus santo. Outro motivo de nós adorarmos a Deus é pelos seus atos de justiça que são manifestos. Por causa dos atos de justiça de Deus que são manifestos, Deus faz justiça. Deus é justo. É pelos esses atos de justiça dele que são manifestos. E um dos atos de justiça de Deus, e talvez você vai saber disso agora, um dos atos de justiça de Deus que é manifesto é a causa de nós não sermos consumidos. O ato de justiça de Deus que Apocalipse está dizendo é porque, por causa da justiça de Cristo imputada a nós não somos destruídos. Nós não somos lançados no inferno.
Então ele está dizendo, pelos seus atos de justiça que são manifestos a todos os seus filhos, ao povo que ele chamou. É ao povo que ele chamou, ele faz justiça, através do seu sangue, a justiça é imputada. Isso é interessante. E isso é manifestado nos seus filhos. E nós vimos. Quantas vezes nós pecamos? Nós fomos exterminados porque pecamos? Não. Nós somos perdoados. Não deixamos de receber a consequência do nosso pecado, mas nós somos perdoados. Nós somos justificados por causa de Cristo, por causa da justiça de Cristo. Por causa da dignidade de Cristo, nós somos poupados. Então, os atos de justiça de Cristo é manifesto a todos os seus filhos. E nós somos o alvo dessa manifestação da justiça de Deus em nós. Porque em nós mesmos, nós não merecemos nada. Mas por causa da justiça que foi imputada lá na cruz do Calvário, então recebemos a justiça de Deus. Somos justificados através de Cristo Jesus. Os motivos que a igreja tem para adorar a Deus, que era um povo que não era povo de Deus, mas agora é povo de Deus. Que era um povo que não tinha nome, mas agora tem nome. Era um povo que não tinha um fim, mas agora tem um fim. A cidade celestial, a vida eterna. Era um povo que estava em condenação, mas agora está absolvido por causa da obra de Cristo. Nós temos itens e itens de motivos para adorar. E a igreja, nós como igreja, precisamos entender isso. Nós temos que entender isso. Uma pergunta. Quem nós devemos adorar? Quem é que nós devemos adorar? É bem fácil. Deus. O que nós vemos hoje nos nossos dias atuais? Como que está sendo essa adoração? A quem está sendo realizada essa adoração? Quando você pega uma música, vê as músicas, quem está sendo adorado aí? É Deus. Pega, dando um exemplo de 10%, 9%, 1% adora a Deus. Os 9% não é adoração a Deus. Não é adoração a Deus. Fala o nome de Deus, mas o centro é o homem. Fala em nome de Deus, mas o centro é as coisas. Falam em nome de Deus, mas o centro é aquilo que eu posso conquistar, e não a Deus. Então Deus deve ser o centro. Eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo 4, o versículo 4. E outro abre para mim, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Gênesis 4, 4. Quem achou pode ler. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Todos conhecem essa história bem? Conhece a história. E Caim ofereceu. E Caim? O que Caim ofereceu? Vamos lá. Ao passo, versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira a Caim e descaiu-lhe o semblante. A passo que Caim levou do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Por quê? Porque Abel dá o de melhor, dá o primeiro. Abel teve trabalho para trazer aquilo que ele trouxe. Caim não. Caim simplesmente pegou o que já estava na terra, tirou e levou. Ele teve algum trabalho? Não. Mas Abel trouxe. Deus se agrada da oferta que Abel dá. Por quê? Porque Abel entendeu que deve então agradar a Deus. Caim, ele dá daquilo que ele achou. Caim dá daquilo que ele quis, sem se preocupar se o Senhor se agradaria ou não. Mas a igreja, o propósito da igreja é adorar a Deus. Então a igreja deve estar preocupada com aquilo que ela vai oferecer a Deus.
A igreja não pode oferecer aquilo que ela acha, que ela pensa, o que ela quer. A igreja precisa oferecer aquilo que agrada a Deus. Infelizmente, pode se assustar, mas há muitos lugares que se dizem que está adorando a Deus, que Deus não está nem ouvindo. Deus não está recebendo, estão perdendo tempo. Deus está rejeitando como rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeita nos dias de hoje a adoração de muita gente. Porque não é centralizada nele, não é para ele. E tem muita adoração que Deus está recebendo porque é para ele, exclusivamente para ele. Então, nós devemos então agradar a Deus, somente a Deus. Agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Leia para mim também Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Quem achar pode ler, vamos ler aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. (28) 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, e tenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Opa! Então, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Pode continuar lendo, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Consumidor. Então, olha de que forma nós devemos adorar a Deus. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Sirvamos a Deus de três formas: agradavelmente, com reverência e santo temor. Então é essa forma que a igreja é convidada a adorar a Deus. A igreja precisa apresentar a Deus, retenhamos a graça a Deus de modo agradável. A igreja precisa apresentar adoração a Deus de modo agradável, com muita reverência. Ou é aquela bagunça lá que você não entende nada. Com muita reverência. O momento da adoração deve ser um momento de muita reverência. Mas a igreja precisa entender a quem ele está adorando, que é um santo. Não é um cantando maior que o outro querendo entonar a voz melhor que o outro querendo dedilhar melhor que o outro, fazer o solo melhor que o outro, não. É com muita reverência, é um bom som. Toda a igreja cantando com muita reverência. Esse momento de adoração não é momento de tomar água, não é momento de conversar, de bater papo. É momento de adorar agradavelmente a Deus, louvando a Deus. Ele vai dizer com reverência e santo temor. Como que eu vou prestar essa adoração a Deus se eu não entender e compreender qual é o meu papel como igreja na adoração? É só os músicos que tem que consagrar. Não está escrito isso na Bíblia. É só quem canta lá no grupo de louvor que tem que consagrar a vida. Tem que ter temor, tem que ter... Não, senhor, é a igreja toda. Porque a igreja toda, o propósito da igreja toda é adoração. Do púlpito a toda a nave da igreja, toda a igreja deve se consagrar, cantar com reverência, agradavelmente ao Senhor, com temor e tremor, porque está cantando a um Deus santo. Cantar de qualquer jeito, eu canto na minha casa. Mas no momento de eu estar prestando culto a Deus, eu preciso cantar com muita reverência. Eu não posso cantar de qualquer jeito. Eu não posso cantar atropelando o meu irmão. Por isso que tem que ter ordem e decência no culto. Para ninguém ficar cantando acima do outro, atropelando o outro. Por isso que existe o canto congregacional, para toda a igreja cantar.
Não é só músicos e grupos de louvor que se consagra, é toda a igreja que deve se consagrar, porque o propósito da igreja é a adoração, é de toda a igreja, isso não é exclusividade só de músico e de grupo de coral, é de toda a igreja, não há exclusividade aqui para adoração. Deus quer que todos adorem com temor e tremor, com reverência e de modo agradável. O que é esse modo agradável que ele está dizendo? Esse modo agradável é com satisfação. Eu estou aqui por satisfação de adorar a Deus. Eu estou aqui agradavelmente, com prazer. Eu estou porque eu quero vir adorar a Deus, porque eu entendo esse Deus que eu estou adorando é santo e que eu tenho a convicção que esse santo está recebendo a minha adoração como igreja que sou, que faço parte desse corpo. Então, para você ir para a igreja, você não pode de qualquer jeito. A igreja não pode cultuar a Deus de qualquer jeito. Deus não quer qualquer coisa da sua igreja. Deus quer reverência da sua igreja, Deus quer temor, Deus quer santidade da sua igreja, e não canta para Deus desse jeito. Você já viu pessoas brigando porque quer cantar? Teve gente que saiu da igreja porque não deixaram ele cantar. Ele não entendeu que ele já cantou com todo mundo, ele já adorou com todo mundo a Deus, que ele é a igreja e que ele faz parte dessa adoração. Mas aí nós devemos, então, depois de falar de que forma nós devemos adorar, agradavelmente, com reverência, com temor, com tremor. Outra coisa que nós temos que perguntar é como devemos cultuar a Deus. Abra comigo, João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. De que forma devemos cultuar a Deus? Quem achou pode ler. Não, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Como devemos cultuar a Deus? João 4, 24. E 23 e 24. Quem achou pode ler. Deus é Espírito, não importa que os seus adoradores... É o 23 e o 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que vocês entendem aqui nesses dois versículos? Vamos lá. O que é adorar em espírito e em verdade? O que vocês identificam em adorar em espírito e em verdade? O que seria para você adorar em espírito e em verdade? Pode dar a sua opinião, o que você acha, vamos aprender junto. Adorar intensamente. De dentro para fora. De dentro para fora, adorar intensamente de dentro para fora. Quem mais? O que você acha, Fabiana? Que adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar de todo o coração. De todo o coração. Andressa, o que você acha, Andressa? Que se adorar em espírito e em verdade. Adorar sem ser enganado, sem os enganos da terra. Então, adorar é essa expressão de todo o coração. Adorar em espírito e em verdade, ou cultuar a Deus em espírito e em verdade, é adorar a Deus de todo o coração, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, adorando esse Deus de todo o coração, trazendo essa verdadeira adoração que vem do coração, adorando não pelos fatores externos, não pelo aquilo que eu estou vendo ou por aquilo que eu estou recebendo, mas adorar de todo o meu coração, apesar daquilo que já tenho. Adorar em espírito e em verdade é não tomar a razão da minha adoração porque eu acabei de ganhar algo de Deus, mas adorar a Deus de todo o meu coração, entendendo por que é que eu fui criado para o louvor da sua glória, para louvá-lo, para adorá-lo.
E adorar a Deus em espírito e verdade é adorar a Deus com sinceridade. Se está ruim, eu adoro. Se está bom, eu adoro. Se está difícil, eu adoro. Se está as coisas andando bem, eu adoro. Se o mar está agitado, eu adoro. Se o mar está calmo, eu adoro. Nada exteriormente vai tirar as minhas razões ou vai me dar razões para adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus porque Ele é. Porque Ele é. Isso é adorar em espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade é mostrar então esse amor, esse respeito e dedicação a Deus, de dentro para fora. Infelizmente a gente vê muitas pessoas que só adoram a Deus quando está tudo bem, não é? Só adora a Deus se a porta abriu, então ele adora a Deus, ele faz festa, ele faz churrasco, ele faz tudo. Mas se Deus não abrir a porta, se Deus não fizer nada para ele, Deus então não existe, que Deus não ouve, que Deus não está escutando, que Deus não vê nada. É ou não é? Adorar a Deus em espírito e verdade é isso. O que está ocorrendo aqui é que eles estão discutindo sobre onde é o centro da adoração, onde que tem que adorar. Aí Jesus vai dizer, olha, havia um tempo que eles adoravam lá no Monte Gerizim, mas hoje não. Hoje o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E a igreja dele que ele vem buscar essa adoração em espírito e verdade. É na igreja dele que ele vem buscar esse tipo de adoração sincera, de amor, de respeito, de dedicação a Deus. Então, esses momentos que nós temos de ir para a igreja, essa dedicação que nós temos de ir para a igreja, para louvar a Deus, para ouvir a sua palavra, esse é a expressão que nós entregamos a Deus da nossa adoração, mostrando a Ele a nossa adoração, apesar de nós mesmos, é mostrar, é ir na casa de Deus, é cultuar a Deus, é cantar hinos e cânticos espirituais a Deus, é demonstrando a nossa dedicação e respeito a Deus em espírito e em verdade, é de dentro para fora. Então nós cremos que a Bíblia ela estabelece a maneira como Deus quer ser cultuado. A Bíblia regulamenta o culto na sua forma e no seu conteúdo. Então qualquer culto elaborado por conta própria que não esteja de acordo com as normas de Deus é falso e inaceitável a Deus. Qualquer culto que eu vou prestar a Deus e não estiver de conformidade com a Escritura, Deus não aceita esse culto. Esse culto tem que ser bíblico. As músicas têm que ser bíblicas. Os hinos têm que ser bíblicos para que o Senhor receba. Deus não aceita aquilo que nós elaboramos com o nosso entendimento, aquilo que nós achamos. O culto a Deus envolve então a vida e o tempo daquele que adora. Então a adoração ou culto a Deus envolve a vida do adorador. Um adorador genuíno, ele saberá. Uma igreja que adora genuinamente, ela saberá aquilo que Deus quer nesse culto, ou não? De que forma que eu vou oferecer um sacrifício agradável a um Deus, se eu não conheço esse Deus? Para eu oferecer um sacrifício agradável a Deus, eu preciso conhecer esse Deus e saber o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele pede, o que Ele exige. O problema que nós vivemos hoje, dentro do cristianismo hoje, infelizmente, é que as pessoas oferecem aquilo que eles acham, que eles pensam, sem consultar o Deus da Bíblia. E aí muitos crentes acabam apanhando, porque eles se dizem religiosos, né? Alguns religiosos, mas muitos religiosos que nem é do segmento protestante, eles conhecem mais o Deus dele de pedra, de barro, toda a história dele, do que um crente conhece a história do Deus do Cristo crucificado. Então, para se adorar a Deus, eu preciso o quê? Eu preciso conhecer esse Deus. Olha que Jesus está apresentando como é que o Deus deve ser adorado. Ele está dizendo, viu? Não é o lugar que vocês estão determinando. Não é o lugar que vocês estão achando. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Haverá tempos que o Pai procurarão aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Não é o local.
É vocês. É aquilo que vocês estão expressando de dentro para fora. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o vosso culto racional. Apresentar a Deus, ele está rogando a Deus, um culto racional. O culto racional nada mais, nada menos que é uma adoração sincera a Deus, oferecida de boa vontade. O culto racional é uma adoração sincera, racional. É um culto que eu presto entendendo tudo que eu estou fazendo. É um culto que eu entendo ele do início ao fim dele. É um culto que eu vou para o culto sabendo, isso é razão, sabendo quem é, a quem eu vou prestar esse culto. É um culto sabendo com a minha razão de que forma eu devo apresentar esse culto, de que forma eu devo me posicionar nesse culto. É o culto racional. Mas esse culto racional, apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é adorar a Deus com toda a minha força, com toda a minha razão, com toda a minha saúde, com todas as minhas forças. É não misturar o meu corpo, e isso é literal, é não entregar o meu corpo a uma vida pecaminosa, viver uma vida de pecados voluntários, banalizados, cometendo todo tipo de atrocidade com o meu próprio corpo, é não cuidar do meu corpo. Esse é o adorador. É o adorador que adora ao Pai, é o que é esse culto racional, com sinceridade, que ele está rogando pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. É se apresentar diante de Deus, é diante do Senhor como sacrifício vivo. Você como sacrifício vivo, entregando a sua própria vida ao Senhor como sacrifício vivo, entregando o seu corpo como adoração a Deus como sacrifício vivo, entregando as tuas energias a Deus, as capacidades que Deus te dá como sacrifício vivo, fazendo aquilo que você pode fazer a Deus, se sacrificando a Deus com as suas forças, é como sacrifício vivo. E apresentai-vos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, com sinceridade. Nós não podemos fazer as coisas sem entender. Nós não podemos dizer sim sem entender para que nós estamos dizendo sim. É o que acontece hoje. Pega uma pessoa que vai na igreja por ir, conversa com ela 5 minutos. Pergunte para ela o que ela está fazendo na igreja. Ela não vai saber te responder. Ela vai falar outras coisas, menos aquilo que ela precisa saber como igreja. Quem é ela? Nós falamos na quarta-feira que as pessoas perguntando quem é você na igreja, a palavra das pessoas são essa: eu sou só um membro de banco. Ele não entendeu ainda o que é evangelho. Ele não entendeu o que é ser igreja. Ele não é só um membro de banco. Ele é um sacerdote. Ele é um adorador. Ele é filho de Deus. Ele é geração eleita. Ele é um povo adquirido por Deus. Mas as pessoas estão com a mente tão fechada que falam: não, eu sou só um membro. E falam tristes porque alguns, envaidecidos no meio cristão, acha porque ele está lá atrás de um púlpito, ou ele tem alguma coisa na mão fazendo, ele acha que ele é maior que os outros que são membros do banco não é nada. Engano desse que não entendeu o que é a igreja. A mesma coisa é a questão da adoração. O culto racional é você acabar o culto. E aí, irmão, como é que foi a palavra? Nossa, a palavra foi maravilhosa. Você viu o louvor falou exatamente aquilo que a palavra foi pregada. É culto racional, ele entendeu. Ele saiu olha, daqui a partir de hoje eu preciso mudar minha vida. Olha, aquela situação que eu vi hoje aconteceu lá no meu trabalho. É culto racional. Ele sai dali pensando no que foi falado.
Não é você ir para o culto e não sabe o que está fazendo lá, não entendeu, foi nada. E quantas pessoas já ouvi dizer, olha, eu não entendi nada no culto. Eu não sei quem gritava mais, outro falava mais, outro falava, não entendi nada, eu não entendi oração, não entendi nada, porque é uma bagunça. Não entende. E o culto tem que ser racional. As pessoas que estão no culto, a igreja que adora, precisa ser uma igreja que raciocina. Precisa ser uma igreja que conheça o seu Deus e o que Deus exige dela. Então, umas coisas que Deus exige de nós é um culto racional. Vá com entendimento, saiba quem você vai adorar e preste atenção àquilo que você vai cantar para Ele. É esse Deus. Agora, o que envolve em apresentar o vosso corpo esse envolvimento é oferecer a Deus. Apresentar o vosso corpo é oferecer a Deus o seu melhor. O significado do culto racional também é um culto espiritual. Culto racional é espiritual. Não dá para eu cultuar a Deus carnalmente. Irmão Cristo, o que eu tenho que fazer então para ir para o culto se tem todos esses trajetos? Sim, a Bíblia expõe isso. O que é culto? Culto racional também é um culto espiritual. Não dá para você adorar a Deus carnalmente. Porque Paulo vai dizer que aquele que é carnal não discerne as coisas do Espírito, ele não entende. Outra questão das pessoas dizer assim, eu não entendi nada, é porque ele está carnalmente, ele não vai entender mesmo. Porque o culto não se entende carnalmente, é espiritualmente. Eu preciso estar preparado para cultuar Deus, para que eu entenda o que o Espírito Santo está falando. Por que que os homens ouviram a voz do Espírito Santo? Separe para mim. Porque eles estavam servindo e consagrando as vidas deles. Então o Espírito Santo tinha livre acesso, porque eles estavam no Espírito. Você não vai ouvir o Espírito sem estar na posição de adorador, que deve estar com a vida santificada. Um culto espiritual. A nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas vontades precisam estar completamente inclinadas para Deus. Senão eu não vou entender. Senão eu não vou entender a instrução do Senhor para a minha vida. O que Deus quer que a igreja apresente? Uma adoração racional. O que Deus quer que a igreja apresente? A mente, os pensamentos, a vontade tem que estar tudo centralizado em Deus. E aí eu começo a entender. Aí eu tenho então, aí a lógica para eu estar no culto. Aí eu entendo o culto. Tem gente que não vai mais para o culto porque não entende nada. Porque nós como igreja, muitas vezes nós não apresentamos esse culto racional às pessoas. As pessoas não entendem mesmo. Muitas vezes é um culto bagunçado, ninguém entende o que fala, ninguém entende o que ora, ninguém entende o que canta. Você não sabe se você está cantando para namorado, se está cantando para o marido, se está cantando mesmo para Deus. É umas músicas humanistas que trazem questões humanistas a Deus, misturando Deus com o ser humano, faz aquela bagunça. Aí você não sabe se adora a Deus, você está adorando um homem. Você não sabe quem é que você está adorando. Não é uma adoração centrada, mas a igreja precisa adorar. A grande pergunta para nós é, nós temos adorado a Deus como Deus quer? Como Ele pede na Bíblia? Essa é a pergunta nossa. Temos adorado a Deus como Deus pede na Bíblia? A grande pergunta também é quando nós não estamos adorando a Deus na igreja, ou cultuando a Deus na igreja, como é a nossa vida de adoração? Será que a nossa vida de adoração que Deus pede da sua igreja é só no momento de culto? Como é a nossa vida depois do culto? Como é a nossa vida de adoração depois do culto? Será que a minha vida depois do culto é a que eu tenho que viver cantando? É isso? Não. Apresentar o vosso culto racional não é isso. Você pode cantar também? Pode. Mas é permanecer santo. É permanecer mastigando aquilo que você ouviu, aquela mensagem. Olha, eu preciso mudar. Aquela mensagem tem que ficar batendo, ó.
Eu tenho que mudar, a minha vida tem que ser uma vida santa. Eu sou a igreja do Senhor. Eu preciso ser, eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus com o quê? Com a minha vida. Eu tenho que adorar a Deus com as minhas motivações. Eu tenho que adorar a Deus com os meus desejos. Eu tenho que adorar a Deus com as minhas vontades. Eu tenho que adorar a Deus com o meu melhor. Eu preciso continuar, depois desse culto, eu preciso continuar adorando esse Deus santo. Por que é que as pessoas terão condições de continuar adorando a Deus depois do culto? Porque ele foi para um culto bíblico, ele foi para um culto onde o cântico é bíblico, o hino é bíblico, a mensagem é bíblica, a oração é bíblica, a música é bíblica. Então ele sai cheio de Bíblia na cabeça e ele vai passar a semana inteira mastigando tudo aquilo que ele ouviu. Então ele cresce na graça e no conhecimento. Não fica raquítico, parado no tempo. Ele vai crescendo espiritualmente falando. E cada culto que ele vai participar, ele vai entender: eu sou a igreja do Senhor e eu preciso apresentar o meu melhor a Deus. Então nós entendemos que o conceito de adoração na Bíblia, ela envolve o adorador e não apenas o momento do culto, ela envolve depois do culto também. A vida do adorador, o propósito da igreja como adorador, não só está submetida àquele momento de 2 horas de culto, mas ela deve permanecer depois do culto. Eu preciso continuar sendo um adorador. A vida é o culto e o culto é a vida. Ela continua. É interessante que as pessoas programa, é interessante isso. Você já viu? Vocês já perceberam isso? Que a pessoa no momento do culto só falta criar a asa nele. Tão santo que ele fica no culto. Mas depois que acabar o culto, parece que ele é outra pessoa. Parece que não existe mais. Parece que ele entra dentro de uma cápsula. Depois que ele sai de dentro daquela cápsula, ele deixa a roupinha dele de crente e vai viver a vida dele a lá vão ter, do jeito que ele acha. Ele acha que Deus só está recebendo dele só ali. É essa a ideia, ou não é? O que vocês acham? Ele acha que o culto dele acaba ali, 2 horas de culto. Ele acha que Deus... Não, então deixa eu ficar na frente da Andressa, que agora a Andressa, 2 horas de culto, vai prestar culto para mim, adoração, tal. Pá. Bom, aí Deus vai respeitar o horário. Bom, já é 8:55, já tá para acabar o culto, já que eu vou ter que sair da frente da Andressa. Acabou o culto, deu 9 horas, acabou o culto, agora deixa embora, que a Andressa também vai embora e acabou a adoração. Vocês acham que é isso? O que Deus faz? Acabou o culto lá. O que Deus vai fazer? Deus continua aqui na sua frente. A Andressa vai para a casa dela, Deus está aqui na frente. Não, Deus vai continuar. A Andressa vai para a escola, Deus está na sua frente. Recebendo, que nem receber sua adoração. A Andressa vai trabalhar, Deus continua. Diante de Deus não tem término de culto. Entendeu? É contínuo. Mas a igreja contemporânea hoje entende isso? Por que é que as pessoas vivem uma vida dupla? Mas sabe, eu acho que não entendem porque talvez não foi ensinado. Não foi ensinado. Por que não foi ensinado? Porque o estudo não é bíblico. Não é ensinado a cantar música biblicamente. A pregação não é bíblica. Os incentivos não são bíblicos. São para massageamento do ego. Então esse crente, ele sai achando que está tudo certo. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Não confronta o pecado da pessoa. A pessoa chega e vamos adorar, irmão, adora. Adora que Deus vai... O cara tá cheio de pecado lá. Ele tá dizendo, Deus vai te abençoar. O cara tá fazendo atrocidades, uma vida pecaminosa. Não, mas Deus vai te dar vitória. Ele vai falar o quê? Eu tô em casa, eu tô fazendo um monte de coisa errada, não tem nada que me confronte aqui. Para que vai mudar? Isso é culto racional? Não, por quê? Porque ele não entendeu que ele é pecador. Meu irmão, um culto que não faz você entender que você é pecador e que você precisa desesperadamente do resgate do santo que é Cristo, você não entendeu o culto. Não entendeu, você não entendeu o que é ser adorador. Então, a vida é o culto e o culto é a vida depois desse culto. O culto ou a adoração que agrada a Deus é oferecido pelo seu povo congregado. O povo está congregado, o povo deve cantar, o povo deve adorar a Deus. E a Bíblia fala de adoração também, individual e particular. Então, a vida de adoração individual e particular é que nós precisamos ter uma vida também de devocional. Nós vemos que Jesus, algumas vezes, ele se retirava para lugares solitariamente para orar. Para quê? Para buscar comunhão com o Pai. Jesus tirava esses momentos solitários para orar.
Ele se afastava para orar para quê? Para buscar comunhão com o Pai. Para buscar essa comunhão com o Pai. Então a adoração que agrada a Deus é oferecida pela igreja reunida também? Sim ou não? Sim. É oferecida pela igreja reunida também. Então, outra coisa que nós devemos ver é como que é chamado esse culto no Antigo Testamento. Esse culto chamado também no Antigo Testamento, como o povo hoje congrega no lugar, o culto no Antigo Testamento era chamado de Santa Convocação. Nesse dia não se trabalhava, não se fazia nada, era culto ao Senhor. Era chamado de Santa Convocação. E quem convocava essa Santa Convocação no Antigo Testamento? Deus. Deus convocava o povo, Deus falava, ó, diga ao povo que hoje é dia de Santa Convocação, hoje é dia de adoração. Aí eu pergunto para vocês, há um dia especial para o culto? Se for no termo congregacional, há. Nós não temos o domingo? Temos. Mas se for de forma individual e particular, há dia de culto? Não. Todos os dias é dia de culto a Deus. Entenderam isso? No dia de congregar o povo, há um dia especial que nós nos reunimos, né? Que é o domingo. Mas na questão individual, é todos os dias. Então Deus quer ser cultuado pelo seu povo reunido. Ele quer ser cultuado. O Salmo capítulo 20, Salmo 22, versículo 22 e 25, ele vai nos mostrar onde que Deus é louvado. Deus é louvado então no Salmo 22, do 22 ao 25, ele é louvado no meio da congregação, na presença de todos que o temem. Deus é louvado no meio da congregação. Olha onde ele é louvado, quando a igreja está reunida. Ele é louvado. E Deus é louvado no meio dos povos, daqueles que o temem. Como que é isso? Através de mim e de você, que é a igreja. Deus é louvado diante daqueles que o temem, através da sua vida. Como é que eu louvo a Deus através da minha vida? Com a minha conduta, com as minhas atitudes. E aqueles que temem, eles vão ver você como um adorador de Deus. O Salmo 149, 1 também vai mostrar o que é a Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos é o povo de Deus, é o filho da promessa. No Salmo 149 vai falar sobre a Assembleia dos Santos. E essa Assembleia dos Santos são os filhos de Deus, são o povo de Deus, ou os filhos da promessa que adorem a Deus. Colossenses 3,16, ele nos mostra como praticar esse mandamento bíblico. Ele vai dizer que louvando a Deus, tendo a palavra no coração, sendo gratos de coração. Como que eu vou viver esses mandamentos de Deus, viver uma vida de adoração a Deus, louvando a Deus, tendo a palavra de Deus no coração, como Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como que eu vivo isso? Essas exigências de Deus, louvando a Deus, tendo a palavra no coração, sendo grato a Deus de coração, ou louvando a Deus com sinceridade, racionalmente. E Hebreus 10, 25 nos dá um mandamento. Ele nos dá um mandamento, e esse mandamento, uma proibição. E diz assim: não deixais de reunirmos como igreja. Em Hebreus vai dizer isso, Paulo instruindo a igreja. Não deixemos de congregar, como é costume de muitos, mas que nós estejamos sempre congregando, nos fortalecendo, cantando louvores a Deus, ouvindo a sua bendita palavra. E aí, para nós encerrarmos, como que será então o culto no céu? Apocalipse 7, o versículo 9 e 10, mostra como será o culto no céu. Leva lá para sua mãe, leva. O culto no céu será toda tribos, povos, línguas e nações, que eles estarão louvando a Deus. Todos os povos, tribos, línguas e nações estarão louvando a Deus. De que forma? Eles estarão louvando a Deus em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Olha, presta atenção nisso aqui. Como que nós continuaremos adorando a Deus? Nós estaremos de pé, diante do trono e diante do Cordeiro,
adorando a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. É isso que Deus quer de nós aqui agora. Que estejamos diante dele dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque, como eu falei no início, a única coisa, o único ministério que continuará eternamente é a adoração. Porque Apocalipse está dizendo que nós continuaremos cantando em adoração, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Diante de Cristo, nós continuaremos cantando santo, 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 santo. Então eu pergunto para você, a igreja é convidada e o propósito da igreja é em adorar quem? A Deus. Eu tenho que prestar um culto racional a Deus. Então os propósitos principais da igreja de Cristo são adorar, ensinar, edificar, amar e evangelizar. Segundo, o verdadeiro culto a Deus envolve a vida do adorador. A minha vida tem que ser uma vida santa, reta e justa. E terceiro, a vida é o culto e o culto é a vida do adorador. Amém? Vocês entenderam? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer acerca da adoração, acerca do adorador? O propósito da igreja, então, é a adoração. É o único ministério que continuará. O propósito principal. Isso, pode ler. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Exatamente isso. Nós estaremos diante do trono e diante do Cordeiro, cantando salvação ao nosso Deus. E lá nós continuamos. Aí não dá, né, meus irmãos? Ficar ouvindo esse monte de música que não tem nada a ver de adoração, que não é adoração. Monte de coisas que eles jogam, né, na cabeça evangélica, falando, isso aqui é adoração. Aí fala que é adoração. Não dá. Essa adoração que nós cantaremos eternamente, nós temos que cantar aqui agora. Porque é esse tipo de adoração que terá continuidade. É essa adoração aqui que Deus recebe. Então alguém batendo no peito, Deus está ouvindo uma adoração, mas está cantando uma música completamente humanista, egocêntrica. Deus não recebe, é perda de tempo. Que nem nos templos, a gente tem que adorar em todo momento. Em todo momento, sim. Mas congregacionalmente falando. Os louvores também tem que ser voltados a Deus. A Deus, completamente. E sabemos que não tem muitas músicas que não tem esse propósito. Exatamente. Eu gosto muito de louvores, e em casa eu ouço alguns outros louvores que eu não tocaria na igreja. Uhum. Entendeu? Sim. Não é errado, então. Que nem você falou, tem adoração a Deus e tem hinos que é só história, contando alguma coisa do Sim, sim. ser Que não servem para ser cantados, não Sim. servem para prestar Eu também culto a tenho- Deus. Então não é errado. Não. Porque assim, na congregação acho que tem que ser somente a Deus mesmo. Sim. Porque tem muito rap, muita coisa assim. Sim, não. Que eu não gosto, assim, acho que na igreja não cantaria, mas em casa eu ouço, porque Sim. também é uma música que... Ou no carro você escuta, Sim, sim. é isso que eu queria saber. Mas em termos de culto, termos de adoração, tudo tem que ser centrado nas escrituras. E voltar a Isso, é muito bem contada a sua visão, porque não é aquela questão, não tem, diante de Deus não recebe essas palavras. Ele não aceita isso. Eu entendo que eu canto assim. Não, Deus não recebe. Você acha, a gente pensa, Deus não recebe. O que ele recebe é o que está centralizado, que está de harmonia com a sua escritura. O que ele recebe é um cântico bíblico, um hino bíblico, um louvor bíblico, que seja centrado nele. Não, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide nada com ninguém. Tá certo? Mais alguma dúvida? Como os hinos de antigamente, né? Os hinos de antigamente eram, Alguns sim. não eram todos também. Porque falam, né, que os hinos de antigamente eram assim, os melhores, que, né, tinha letra boa, né? Que era a mesma adoração a Deus mesmo. Exatamente. Tem muitos hinos antigos que era adoração a Deus mesmo. Deus é o centro desses cantos, desses hinos.
fala que da harpa foram feitos por pessoas antigas que tiveram sofrimentos para fazer. Sim, os hinos são inspirações, né, de acontecimento, de experiências que são voltados a Deus também, né? Tem muita história de hino, mesmo do inário que a gente canta, tem muita história, né, de experiência, de vida com Deus, que foi cantado, de coisas que aconteceram e se tornou, né, um hino, né, mas tudo centralizado em Deus. Você vai perceber que não há nenhum mérito para o homem. Essa é a questão, não há nenhum mérito para o homem, né, não tem nenhum aplauso para o homem, completamente para Deus mesmo. Então esse é o nosso papel como igreja, adorar a Deus biblicamente como Ele quer, como Ele deseja, como Ele recebe, da forma que Ele recebe, né? Nem tudo que eu acho que Deus vai receber, Deus está recebendo. Então, para eu saber, eu preciso consultar a Escritura. Eu preciso ver na Escritura aquilo que Ele quer que eu cante, que eu me apresente a Ele. Culto racional, que seja agradável a Ele, que seja santo para Ele, com temor e tremor. Amém?